Chamo-me Manuel Alberto Pereira, sou, portanto, presidente da União das Freguesias de Oliveira das Meias, Santiago de Ribul, Massinhata da Seixa e Madail, são 5 freguesias de uma união, portanto, desde 2017. Para além disso, a minha atividade profissional, aliás, não é ser presidente de junta, é ser professor do ensino secundário há cerca de 35 anos, profissão que gosto imenso de exercer. De qualquer maneira, nestas funções de presidente de junta, tenho, enfim, acompanhado as várias freguesias, e entre elas o de uma forma próxima, em especial porque, para além de ser presidente de junta da União das Freguesias, desta freguesia que pertence, portanto, à União das Freguesias, sou também presidente da Associação do Parque Temático Molinológico, que é uma associação que foi constituída, enfim, há mais de 10 anos, e que integra um conjunto de associações que representam, no fundo, a comunidade, quer de quer de outras freguesias, quer seja Travanca, quer seja Loureiro e Iulo, naturalmente. E por isso, enfim, tenho acompanhado nestes últimos anos, portanto, já conhecia Iulo, obviamente, como habitante, residente, portanto, nesta região, e visitava, naturalmente, o Parque Temático, e visitava o Iulo, e conheço, tenho familiares também em Iulo, embora a minha ligação mais direta tenha a ver exatamente com as funções que exerço nos últimos anos. Pedi-lhe para fazer uma história resumida da associação a que presida, mas também, se quiser, e como certamente conhecerá isso muito bem, de todo o processo de restauração do que existia ali e da criação do parque como nós o conhecemos hoje. De facto, eu não estive diretamente ligado a esta, digamos, estrutura, como ela existe desde o início, embora tenha acompanhado, portanto, na qualidade até também de uma outra função política que exerci durante cerca de 16 anos, como vereador, a constituição desta associação e, portanto, e o conjunto de intervenções que foram efetuadas nesta zona deste vale, chamado Vale do Rio Antoine, embora, de facto, efetivamente, abrange ali uma zona que é o Rio Ul e que depois desagua dentro daquilo que é o domínio do parque temático com o Antoine, que é outro curso de água, também desta zona, e acabando por formar o único rio, que é o Rio Antoine. De qualquer modo, digamos, esta intervenção foi uma intervenção muito importante para esta localidade, porque veio salientar uma atividade económica que esta freguesia tem e que esta aldeia tem, que é a atividade da moagem e dos descasques de arroz. Portanto, é uma atividade muito importante e a recuperação deste conjunto de moinhos e, naturalmente, estruturas associadas aos moinhos, quer sejam levadas, quer sejam açudes, acabou por chamar a atenção para uma atividade que, no fundo, permitiu a esta gente, ao longo de muitos anos, mais de um século, portanto, enfim, nessa matéria não serei a pessoa mais capaz de fazer essa história, mas ou foi uma intervenção que nos permitiu, então, chamar a atenção para esta realidade. Ela começou há há cerca de 2 décadas, portanto, o processo de intervenção. Há quem possa fazer essa história um pouco mais detalhada, e começou naturalmente por fazer um levantamento exaustivo de todo o património, digamos, de construção, o património, digamos assim, cultural também. Já foi feito muito trabalho sobre isso e publicado inclusivamente, e que motivou a intervenção de instituições do ensino superior que fizeram ao longo de alguns anos um levantamento. Depois foi feito um projeto de intervenção que foi financiado com fundos comunitários. Aliás, já houve 2 intervenções ou 2 financiamentos importantes numa fase inicial para toda essa recolha e digamos, a recuperação do património, e mais tarde também uma nova fase de ampliação, portanto, já na década de 2000, entre 2011 e 12, portanto, houve uma segunda intervenção financiada, portanto, um segundo projeto de intervenção financiado que acabou por recuperar alguns circuitos
que hoje existem neste local, portanto, para além do património que faz parte dos principais núcleos que existem. Portanto, há 3 núcleos, aliás, bastante importantes, mais importantes, o núcleo central, onde existem um conjunto de moinhos e com uma parte museológica. Depois há um outro núcleo da Azevinheira, também com alguns moinhos recuperados e que ainda podem funcionar para quem visita esta zona, e o núcleo da Monde, que é já na localidade de Travanca, e que, aliás, vai merecer agora também um financiamento que estamos a ultimar em termos de candidatura para lançar o projeto de recuperação. Portanto, além da parte etnográfica, a parte, digamos, de património, de construções, museológico, existe também, e foi essa parte também desta última intervenção financiada, como eu disse, portanto, entre 2012, 13, 14, que é um conjunto de circuitos pedonais, pedestres, portanto, circuitos com interesse florístico e faunístico, mas particularmente florístico e de paisagem, que foram construídos e, portanto, foram recuperados e fazem parte deste parque temático, que é uma área muito abrangente e que, no fundo, é uma parte importante do parque. Para além disto, há um aspecto também que essa parte não houve uma intervenção não tem a ver com a parte da associação, que é a existência de ruínas de arqueologia, também seguramente que já ouviram falar, do Castro de Ul, ou Crasto de Ul, como é conhecido em termos populares, que é uma zona com potencial arqueológico interessante e que falta ainda, de certa maneira, estruturar. E, portanto, a Junta de Freguesia não tem diretamente a ver com este processo, mas temos andado em, digamos, auscultações a proprietários, no sentido do município poder vir a adquirir os terrenos onde este castro estará instalado. Portanto, tem algumas ruínas que já estão, de algum modo, enfim, observadas, analisadas, embora não estudadas de uma forma aprofundada, embora haja trabalhos que existem portanto, sobre estes locais. Sr. Manuel Alberto referiu mais uma vez a especificidade em si da freguesia de Ula, até em comparação com as freguesias vizinhas. E aí, para pedir para falar um bocadinho sobre isso. Como sabe, portanto, eu sou o presidente de uma união que tem 5 freguesias, e é um facto que a freguesia que maior exigência tem tido relativamente, agora naturalmente com o confinamento, isso diluiu-se um pouco, mas tem tido relativamente à intervenção da Junta de Freguesia em termos de acompanhamento social e também cultural, digamos assim, de raiz mais tradicional, tem sido a freguesia de Ul. Por um lado, tem 2 ranchos folclóricos muito ativos, que têm, ao longo de vários anos, tido uma atividade muito intensa, a nível de recolha, a nível de trabalho que fazem com, digamos, os valores da cultura popular, com, digamos, a divulgação que fazem com 2 grandes, digamos, encontros que agora, obviamente, pararam, mas que existem já há vários anos e continuarão a existir, espero eu, no futuro próximo. São, digamos, encontros etnográficos que fazem anualmente, às vezes com, inclusivamente, grupos estrangeiros. E, portanto, há sempre uma grande vontade da parte destes grupos em solicitar também à Junta de Freguesia que coopere, em, digamos, apelar a essa participação, e isso, obviamente, que resulta desta forte ligação à cultura popular. Por outro lado, existe também nesta freguesia uma tradição que existe noutras, mas que nesta está mais arraigada, que é a existência de uma comissão social que reúne mensalmente. Portanto, agora, como já disse também, por motivos óbvios, deixámos de fazer essas reuniões regulares,
mas que tem uma ação muito próxima das famílias mais carenciadas e, digamos, essa digamos, reunião, ou essas reuniões que são mensais e que são de caráter informal, no fundo não têm uma formalidade, não há uma constituição formal desta, digamos, comissão social, não é? Da freguesia de Hull, mas não acontece nas outras 4 freguesias. Não quer dizer que não haja problemas sociais, existem, nós tentamos acompanhar com o município, mas aqui há sim digamos, este apelo e esta regularidade que acaba por, no fundo, vincular muito o papel da Junta de Freguesia nesta vertente, que não é uma vertente, digamos, específica de trabalho da Junta, mas em que a Junta é envolvida e com satisfação o fazemos, porque existe esta vontade da população. E, portanto, há de facto ali uma tradição de cultura de proximidade que enfim, não é desvalorizar naturalmente o papel das outras freguesias, mas que não se sente de forma direta relativamente a outras freguesias e, portanto, é um sentimento que existe e digo isto naturalmente com satisfação quando falo de Hull, porque é um bom exemplo de como uma comunidade se une para resolver problemas, quer, neste caso, resolver e divulgar a sua tradição, que é forte, e também acompanhar estes casos sociais que são mais prementes, por vezes, e que passam despercebidos, mas que esta Comissão acompanha de forma direta. Aquela zona do parque molinológico, mas também outras zonas onde há moinhos, continuam a ser zonas importantes de convívio, seja em alturas de determinada festa ou de assinalar determinado evento ou no próprio dia a dia. São de muito convívio quem, enfim, vive nas proximidades e quem é da freguesia e quem nos visita. É claro que estas limitações que nós hoje vivemos acabam por diminuir um pouco essa atividade, mas somos visitados, essa zona é muito intensamente visitada, aliás, enfim, agora com esta questão, acabou até por criar problemas, porque as próprias forças de segurança, obviamente, fruto de alguma aglomeração que existia, tiveram que atuar pedagogicamente e, por vezes, até de forma um bocadinho mais premente, portanto, mais musculada, porque eram dezenas os automóveis que visitavam, que traziam pessoas naturalmente de vários sítios, mas é um local muito visitado por pessoas da zona de Hull e fora de Hull, continua a ser, além de pessoas que vão procurar os produtos gastronómicos, particularmente o pão e a riefa de Hull, que são produtos gastronómicos de alta qualidade e que são distintivos de outras zonas, porque são confeccionados de forma tradicional naquele local, enquanto que, por exemplo, as padeiras em Hull, existem várias padeiras, mas obviamente que não fazem o pão como nós fazemos no nosso parque temático, porque é feito, não há máquinas a amassar a massa, é feito manualmente, como se fazia há portanto, há séculos, e isso faz-se ali, com fermentos, naturalmente, que são usados, enfim, aí já os fermentos são usados fermentos normais, mas que não têm aditivos, não têm rigorosamente nada, são fermentos naturais e que permitem também a quem nos visita poder observar essa atividade. A farinha não é moída lá, obviamente. Nós temos lá a demonstração de moagem de farinha. Portanto, as mós funcionam, temos lá, digamos, 6 mós que estão a funcionar, salvo erro, 5 ou 6, agora fiquei na dúvida, mas acho que são 6. 6 mós que estão a funcionar e, portanto, temos lá visitas, agora mais restritas, mas temos visitas a essas mós, temos lá uma exposição de materiais que estão associados também ao descasque de arroz, nós aí não fazemos descasque de arroz, mas são os mesmos as mós digamos, com algumas distinções e alguns aparelhos que são usados. A moagem da própria casca de arroz para fazer farinha, para o gado também era usado, mas o descasque de arroz, portanto, é feito de forma diferente e não é feito ali. Mas, de facto, há a possibilidade de ver os padeiros fazer a confecção do pão, a fazer, digamos, por um lado, a amassar a massa, a levedagem e, digamos, a confecção no forno, a lenha, portanto, que é feito de forma, enfim, visível, portanto, é tudo feito de forma natural e as pessoas apreciam naturalmente
o pão, que normalmente quando existe muita afluência esgota. E naturalmente, por vezes, nem é possível satisfazer toda a gente, mas são circunstâncias que resultam da própria atividade, quer dizer, quando há muita procura, a oferta não consegue satisfazer a procura. Mas normalmente há pão e rega. Mesmo os oliveirenses, e há vários, se calhar, que têm ainda algum desconhecimento, quando visitam esta zona, voltam e fazem passeios, porque, como eu já disse, existem trilhos que foram criados e com paisagens bonitas, restando só um senão, enfim, que toda a gente reconhece que é um problema grave que temos no nosso concelho e não só, no país também, que é, por vezes, alguma, digamos, qualidade da água do Rio U não é aquela que nós gostaríamos e desejaríamos, mas, enfim, o município está a tratar de tentar resolver esse problema, porque, infelizmente, é um problema que nos aflige a todos e que não é agradável quando, de facto, o caudal do Rio U é diminuto e esse impacto da poluição se faz sentir de uma forma mais premente. Por outro lado, e agora só porque as visitas são feitas, há um conjunto de aves que se deslocam até aqui, além das garças, temos também patos marinhos que vêm sobem desde a Ria de Aveiro e que nos visitam e que são, durante o ano, visita, e algumas migradoras que param por ali também, para quem gosta de aves e de observar aves, enfim, com estas potencialidades, nós acabamos por ter ali algumas, digamos, vistas que são interessantes para os ornitólogos, peço desculpa, ornitólogos que podem também fazer avistamentos de aves. E, portanto, não é circunstancial a visita, é mesmo regular e com muita gente, sem dúvida. Vamos falar daquilo da forma como olha para o na atualidade, mas acima de tudo da relação da freguesia de Hull com o resto do concelho e até com o resto da região. Sendo uma freguesia que não é muito grande, tem um impacto muito significativo naquilo que é a atividade económica regional. Porque, repare, em Hull, portanto, não naquela zona ali, mas na parte de Adens, que é uma parte de Hull, que é um lugar de Adens, ali há uma disputa, há uma rivalidade entre lugares, digamos assim. Há uma parte do lado da margem direita, que é Adens, que fica num planalto, numa zona de planalto, e a parte esquerda, que fica onde fica a sede, digamos, da freguesia, e ali há uma, que é a zona de Ouriçosa, portanto, para quem conhece a zona sabe o que é que eu estou a referir-me, portanto, a zona da igreja, que são um bocadinho rivais, mas esta rivalidade até é benéfica. Porquê? Porque a zona de Adens foi a zona onde se instalaram, há várias décadas, onde se instalou a moagem, peço desculpa, o descasque do arroz em máquinas elétricas. É curioso que eu não conheço o descasque de arroz da forma, digamos, mecanizada como existe ali na zona da Salgueirinha somente. Estava a dizer que não, mas ali na zona da Salgueirinha penso que ainda fazem algum descasque, não sei se fazem moagem só de casca. Mas o descasque de arroz é feito em grandes fábricas, que são conhecidas, dispenso-me de dizer o nome delas, porque elas são conhecidas a nível nacional, que comercializam vários produtos já, porque fizeram a transferência, entretanto, da tecnologia do tratamento do arroz para outros produtos, transferência no sentido de acrescentarem mais-valia, não é? E hoje são conhecidas a nível nacional e internacional também, porque fazem exportação de arroz processado com marcas que são conhecidas de todos os portugueses. Não vou fazer a publicidade, porque acho que nem é necessário isso, mas não vale a pena. Mas, de facto, são grandes empresas que hoje laboram com centenas de trabalhadores, dão um emprego a muita gente, fazem processamento de muitas toneladas, enfim, terão certamente, não sei se já tiveram essa oportunidade de falar com proprietários, com administradores dessas grandes empresas e elas são, de facto, significativas e é um orgulho muito grande para uma freguesia que tem uma dimensão tão limitada em termos comparativos com outras freguesias, ter uma dinâmica industrial tão forte e que nos acrescenta, naturalmente, um potencial de riqueza grande. Portanto, essa evolução surgiu, naturalmente, como força
dos próprios empresários, das pessoas que saíram das margens do rio Ul, digamos assim, e se fixaram, adaptando-se às novas circunstâncias, particularmente a eletrificação, portanto, utilizando a força, digamos, elétrica, da força, digamos, da transformação dos moinhos elétricos, para fazer uma coisa interessantíssima, que é ter uma zona do país onde não há arrozais, portanto, não existe atividade agrícola associada à exploração, digamos, de cultivo de arroz, para uma das mais importantes do país. Repare-se, estamos em Oliveira das Meias, estamos a vários quilómetros, quer da Figueira da Foz, quer do Sossado, portanto, as zonas do Ribatejo, onde existem arrozais, digamos, significativos, a zona de todo o Mondego, quer da zona do Tejo, quer da zona do Sado, onde existe uma grande parte dos arrozais, mas arroz importado também, que é importado em bruto e para ser processado em Oliveira das Meias. Quer dizer, não é fácil para uma terra como o, se não houvesse, de facto, empresários com capacidade e com visão, que foi capaz de transformar uma realidade que era de pobre, não é? De subsistência praticamente, que eram os moinhos de água, movidos a água, para esta indústria pujante que é a indústria da transformação do arroz e de processamento de outros bens alimentares. Nós temos vindo a perceber, e é interessante como é que a modernização dos processos, seja relacionados com o arroz e até com o pão, não significaram uma transferência dessas atividades para outro sítio qualquer no país que podia ter acontecido. No pão, obviamente que há muitos locais do país que têm pão específico e, portanto, não é muito diferente. Ou seja, nós aqui em Oliveira das Meias temos esta zona e temos também, por exemplo, em Madail, a broa de Madail, que é vendida em muitos locais, também é, digamos, um pão cozinhado também de forma tradicional, pouco tradicional, embora mais mecanizado, mas que é tradição, mas, e docela também. Mas, de facto, o que é que acontece aqui com o pão? O pão é vendido na região, mas não passa muito da região, quer dizer, eventualmente haverá pão de U, por vezes em alguns restaurantes no Porto, mas o transporte também não compensa muito. E noutros locais, quando as pessoas gostam, fazem encomendas e é possível fazer isso. Mas o arroz não. O arroz, o que é que aconteceu? Basicamente a tecnologia, portanto, por um lado foi a adaptação, digamos, àquilo que é a realidade, digamos, do mundo de hoje, não é? Com, digamos, alimentos processados e altamente qualificados, e essa adaptação, digamos, foi feita por pessoas e, portanto, pela dimensão também, não é? O arroz tem uma expressão muito superior à questão do pão, porque a partir do arroz podem ser, portanto, o arroz é utilizado em muitos tipos de alimentos, portanto, é uma base de alimento importante. E, por outro lado, a adaptação destes industriais, destes homens, digamos, com visão, não é? Permitiu que eles competissem com outros de uma forma mais eficaz. E porquê? Porque estas indústrias, e quem conhece as indústrias, eu conheço-as obviamente pouco, mas quem conhece percebe que há ali uma vertente muito forte de indústria familiar, mas com uma ligação fortíssima aos próprios empregados, que fazem parte das famílias. É curioso, porque os empregados, e aquilo que eu tenho apreciado no contacto que tenho com cada um dos grandes empresários que tenho, é que eles tratam os empregados como se fossem, digamos, da família deles. Eu não falei aqui de uma atividade importante, que nós temos um parque temático melinológico, já agora aproveito, se me permite, Tomás, fazer essa referência, que é o voluntariado que nós temos mensalmente. Nós temos uma ação de voluntariado que é feita por quem quiser participar, de manutenção digamos, do espaço do parque, que é vasto, não é? E que muitas vezes há, digamos, necessidade de recuperar trilhos, de controlar a vegetação, os infestantes, particularmente silvas, etc. E nós temos autarcas, população em geral, os ranchos folclóricos, as associações, quem quiser participar mensalmente, vai haver, aliás, neste próximo sábado, uma atividade de voluntariado, é divulgado e, portanto, aparece quem entender e depois, no final, agora não tão facilmente, faz-se um convívio gastronómico por volta da 1h, 1h30 da tarde. E então, as empresas pedem aos seus funcionários que façam, digamos, também parte deste voluntariado e eles intervêm sempre com 10, 15 funcionários, porque entendem aquilo quase como uma extensão da empresa, portanto, e fazem isso de uma forma muito saudável. E temos até tido, curiosamente, aliás, em conversa com um dos elementos um dos trabalhadores que
veio do Brasil, portanto temos vários brasileiros aqui a viver em Ulo e não só, no Conselho, imigrantes, e que dizem que sentem essa relação de proximidade e gostam e fixam-se muito nestas zonas também por ter para já, oferta de emprego, não é? Porque são empresas que têm muitos trabalhadores e acabam por oferecer emprego a muita gente, e por outro lado a ligação afetiva que têm com os patrões, e eles próprios dizem isso, sentem essa ligação.